E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje Homem-Aranha, a Saga do Clone, volumes 9 e 10. Vamos dar uma conferida nessas edições aqui, pessoal. E assim, vamos trocar uma ideia depois também, porque eu muito provavelmente estou dropando esse material aqui, praticamente 90% de certeza. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso aí a respeito aí, depois que a gente der uma olhada nessas edições aqui. Lembro que nas edições da Abril teve uma capa dessa daqui também, mas essa edição eu não tive. Aqui o Judas Traveler, edição de 144 páginas. A Saga do Clone, o preço é tabelado, basicamente, né? Mesmo quando vem mais do que 144 páginas ou menos, o preço continua em R$ 44,90. Aqui o Levi Trindade, se eu não me engano aqui, eu acho que ele tá falando que ele vai deixar de ser o editor da edição. Cara, uma pena, velho. O Levi tava mandando bem aqui, né, cara? A introdução dele aqui, o editorialzinho dele aqui era o melhor que tava tendo aqui, basicamente. Nessas edições de saga que eu tenho lido, pelo menos. Aqui o sumário. Os artistas desse volume. E aqui basicamente a gente encontra mais um clone aqui da Gwen, cara. E até mesmo do professor Miles Warren, cara. Nessa história aqui, historiazinha legalzinha pra caramba. O Peter ainda tá utilizando o uniforme do Ben Riley. Mas é uma historiazinha bem legal. Aqui uma outra história curta, contando aí a história dessa Gwen. Aqui a batalha pela alma da Tia May. Judas Traveler continua fazendo as maquinações dele aqui, né? E o Peter meio que tipo, puta merda, velho, por que esse cara foi cismar logo comigo? Né? Já não basta os problemas do Peter, ainda tem o Judas Traveler ainda pra ficar incomodando, cara. Mas é uma historiazinha legal pra caramba também. E aqui, né, o Peter acaba mostrando pro Judas aqui, né, como ele realmente é e tudo, e o Judas sabe, acaba tendo que repensar muito sobre o que ele tava fazendo, sabe? Não que ele vai simplesmente parar de incomodar o Peter, cara, mas ele dá uma mudada bem grande aqui, né, dá uma repensada aqui no planejamento dele, sabe? Que a gente vê a cidade toda destruída, né, mas isso aqui é um possível futuro, né, que o Judas Traveler traz aí pro Peter. Aqui, a volta do Duende, né? Tem um mistério aí, quem que é esse novo Duende, cara? No final tem uma boa quantidade de extras ainda por cima. Capas alternativas. Retorno do exílio. Em preto e branco aqui, cara. Ficou legal pra caramba. Essas capas aqui, se eu não me engano, elas estão até recoloridas aqui, né? Nessas artes. Mas é basicamente isso.
Aqui finalmente o verdadeiro Homem-Aranha revelado. Essa edição aqui eu tive ela da Abril, cara. E, velho, era uma das mais legais da saga do clone, cara. Edição também de 144 páginas. Realmente aqui nessa edição aqui já é o Yuri Pritz, que é o editor. Aqui está o sumário. Aqui o julgamento de Peter Parker, parte 1 de 4. E aqui, pessoal, o Peter, ele está à procura do Kane de todas as formas possíveis para poder limpar o próprio nome, né? E também tirar o Ben Reilly da prisão lá, né, cara? Porque o Ben Reilly assumiu o lugar do Peter. Então, basicamente, a história se passa em volta disso aí e é um quebra-pau danado aqui, cara. História massa pra caramba, sabe? Pancadaria quase que o tempo todo. Desenhos, assim, legais pra caramba também. Estilão anos 90 mesmo, cara, mas, velho, muito da hora. Estonteante também aparece. Ela tá querendo vingança, né? Por causa do Octopus. Aqui julgamento no hospício. Acabou que o Homem-Aranha também acaba sendo julgado aqui nessa história, cara. Né? Pelos vilões ainda. E quem tem que bancar o advogado dele acaba sendo o Kane, cara. E, velho, história massa pra caramba, sabe? Toda hora tem uma reviravolta aqui, sabe? E aqui, pessoal, tem aquela história que, assim, já deu o que falar, né, cara? Então, assim, vou entrar num spoiler aqui, pessoal. Acho que muita gente já sabe, mas quem não sabe, se quiser parar o vídeo aí, também não tem problema não, mas eu vou comentar, que é o seguinte, né, acaba tendo aqui, né, o julgamento do Peter, né, ele consegue libertar o Ben Reilly, né, que na verdade é como se ele tivesse libertado ele mesmo, na verdade, né, e depois eles acabam fazendo uns testes para ver quem que é o verdadeiro, né, Peter Parker, né, o verdadeiro Homem-Aranha aqui. Né? Quem faz é o seu Art Trainer, né, cara, que é um geneticista conhecido do Ben Reilly, cara. Tava ajudando o Peter, tava ajudando a Mary Jane lá, né, que tava com medo do bebê dela ter alguma coisa. E acaba sendo revelado aqui que o verdadeiro Homem-Aranha, na verdade, é o Ben Reilly, cara. Então, assim, o Peter surta aqui no final da história, cara, sabe? E basicamente o volume acaba desse jeito, porque o restante do volume aqui é um punhado de extras. Sem brincadeira, tem muitos extras mesmo aqui. Na verdade o Arquivos do Chacal, mas, cara, é como se fossem extras, sabe? Fichas de personagem, pra caramba, sabe? Então, assim, basicamente aqui foi um dos momentos que deu o que falar da saga do clone, cara. Até hoje eu lembro lá da confusão que foi quando eu era moleque ainda, cara. Esse detalhe aqui, né, deles revelarem que o Ben Reilly, na verdade, era o verdadeiro Peter e o Peter era o clone, cara. Né, assim, a Marvel, ela tava com essa ideia realmente de substituir o Peter, né? Então, acho que a ideia era basicamente essa, colocar o Peter como clone, tirar ele de cena, porque a Mary Jane estava grávida e tudo mais, e o Ben Reilly ia ser o Homem-Aranha daqui, né, realmente. E assim, cara, o Ben Reilly, velho, ele é muito mais legal que o Peter aqui nessa época, sabe? A trama do Ben Reilly aqui na saga do clone, ela é excelente, cara, sabe? Você quer ver mais do personagem. Tem alguns volumes aqui, por exemplo, que ele aparece menos, que você fica assim, pô, você sente que está faltando alguma coisa na história, sabe? Você realmente quer ver mais do personagem. Então, assim, a ideia da Marvel era essa, cara. Eu achando o trem meio arriscado,
tanto que acabou não dando certo, né? O público não aceitou muito bem. É a mesma coisa de simplesmente você chegar aí hoje aí e falar assim, vamos tirar o Bruce Wayne de cena e vamos trazer um outro Batman aqui. Não no caso igual foi a Queda do Morcego, né? A Queda do Morcego era óbvio que eles iam trazer o Bruce de volta. Mas eu falo assim, eles realmente terem a intenção de tirar o Bruce de cena definitivamente, sabe? Cara, não vai colar, sabe? Não vai dar certo. Não vai dar certo com o Clark Kent, não vai dar certo com nenhum herói, cara, que já é estabelecido, consagrado aí, né? Isso aí nunca daria certo. Então, assim, essa daqui foi a primeira coisa da saga do clone que gerou uma grande confusão aí e meio que um hate aí dos fãs também na época, né, cara? Mas enfim, pessoal, comentar aí a respeito agora do porquê provavelmente eu devo dropar a saga do clone. Bom, a princípio a saga do clone, né, como a própria Panini informou lá no panfleto, em que a edição veio, né, o encarte e tudo, eram, quer dizer, são 18 volumes, né, cara? Só que isso daí é uma meia verdade. Infelizmente, na época, eu não prestei muita atenção, cara. Eu olhei assim e falei, pô, 18 volumes? Eu não tava calculando de pegar mais nenhuma saga, não, mas eu falei, pô, 18 volumes, a saga do clone, eu lembro que eu gostava pra caramba. Bacana, vou pegar. Mas, velho, quando eu cheguei nessa edição aqui, esse volume 10, falei, cara, a gente chegou nesse ponto aqui, né? E a gente está entrando na segunda metade da saga do clone, né? Dos volumes aqui da saga do clone, né? Vão ser 18, né? A gente acaba de entrar na segunda metade. Falei, cara, não faz sentido. Tem coisa pra caramba pra vir pela frente aí, a não ser que a Panini comece a publicar volumes de 300 páginas, né? Ou mais. Né? A conta não bate, não tem como fechar a saga do clone em 18 volumes, ou então vai cortar tanta coisa, né? Que eu não sei, né? Porque, tipo assim, a saga do clone, né? O problema dela é realmente a extensão dela, né, cara? Ela se estendeu demais. Você pega, por exemplo, aí a Queda do Morcego, por exemplo, cara, a Queda do Morcego é muito mais contida, cara, sabe? Bem ali assim, né, seguindo com o objetivo mesmo, né? O planejamento. Enquanto que a saga do clone, eles meio que exageraram demais, estenderam demais, inventaram moda demais, né, cara? E esse realmente acabou sendo o grande problema da saga do clone. E aí, cara, eu olhei assim e falei, velho, não tem como, velho, 18 volumes. Aí fui pesquisar, né? Dei uma olhada nos ônibus, né? Aí são 2 ônibus da Saga do Clone, né? Aí falei, não, velho, chegou aqui realmente, são 2 ônibus, daria 18 volumes, mas a Saga do Clone não acaba aqui não. Né? Aí eu lembrei que tinha outros 2 ônibus do Ben Riley, cara. E assim, chama Spider-Man Ben Riley Omnibus, né, cara? Eu falei, cara, esse Homem-Aranha Ben Riley aqui, na verdade, é a continuação da Saga do Clone. Né? Ele é a Saga do Clone também, só que não tem o nome de Saga do Clone na capa, basicamente. Então, assim, não sei por que a Marvel publica desse jeito lá fora. Né? Será que o entendimento dela, a Saga do Clone, só vai até a metade, depois o nome muda? Né? Pra mim, a Saga do Clone vai até o Peter voltar, cara. Né? Não faz o menor sentido isso daí. Mas é basicamente isso, cara. Então, assim, a Panini, ela, vamos falar, ela não mentiu, né, de certa forma, mas ela falou meio a verdade, cara. Né? Então fica aquela questão, como que ela vai continuar essa publicação aqui depois do volume 18? Que aí a gente vai entrar, né, no que seria aí os ônibus do Ben Riley. E são, assim, né, somando os 4 ônibus, pessoal, né, cada um deles tem aí uma média de 1.200 páginas, né, então, assim, aproximadamente 36 volumes, cara. É a média para se realmente publicar a saga do clone. Aí eu fico pensando, como que a Panini vai publicar essa segunda parte? Ela vai chamar de A Saga do Ben Riley, né? Homem-Aranha, saga do Ben Riley, alguma coisa do tipo. Porque ela não pode simplesmente também falar que é a segunda temporada da saga do clone, cara. Porque ela não anunciou que teria segunda temporada lá no encarte. Ela falou 18 volumes e basicamente dá a entender que era isso, né? Então, assim, se a Panini não faz isso, cara, velho, se ela simplesmente chega lá e fala que é a segunda temporada, ou simplesmente chega lá e continua publicando, né, 19 em diante, cara, vai ficar muito feio, cara. Né? Então, assim, acho que a Panini poderia ter explicado melhor isso daí, lá no início, lá, cara. Eu, sinceramente, eu nem tive a maldade de calcular. Geralmente eu dou uma calculada, né, no material, né, mas geralmente não tem informação, né. Como a Panini já trouxe a informação, cai igual um pato, literalmente, sabe. E eu realmente não estou calculando, não estou muito animado de pegar 36 volumes, cara.
de, da saga do clone, né? Mas não porque o material é ruim, cara. Eu gosto pra caramba disso aqui. Acho divertido demais, mas porque realmente eu não tava calculando fazer isso não, sabe? Né? 18 volumes eu meio que abri uma exceção ali. Então eu meio que tô dropando por conta disso, né? Então assim, quero continuar lendo. Eu acho que eu vou, inclusive, né? Uma coisa que geralmente eu não faço quase nunca, mas eu vou meio que partir pro Jack Sparrow, né? Vou ler no estilo Jack Sparrow aqui a continuação desse material, cara. Só porque eu já li 10 volumes mesmo, então assim, eu vou terminar de ler dessa forma, cara, mas é bem provável que eu já tenha dropado esse material aqui, pessoal. Mas bem, né, não deixo de recomendar a história, cara. Acho isso aqui divertido pra caramba, sabe? Vai ter algumas partes chatas aí, como eu falei, né? A saga ela é muito extensa, né? Assim, meio que encheção de linguiça mesmo, sabe? Né? Mas assim, se você curte o Ben Line, cara, você vai estar vendo um monte de aventura, vai estar lendo um monte de aventura com o personagem ali, então assim, acaba não sendo uma coisa assim chata não, sabe? Mas só saiba disso, né? Que ela provavelmente aí, para se publicar o material desses 4 ônibus aí que compõem realmente a saga do clone, 2 da saga do clone, né? The Clone Saga Omnibus e 2 do Ben Riley, né? Spider-Man Ben Riley Omnibus, provavelmente aí a média de 36 volumes, cara. Então fiquem sabendo disso aí, pessoal. Bom, no mais é isso então. Muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like. Tamo junto, até a próxima. Valeu.